Oi, pessoal, boa noite. Vamos para mais uma noite da nossa série super especial da Semana de Educação Emocional Infantil. Hoje eu tenho uma convidada muito especial também. Eu tenho a Yara Mastini, que vai estar comigo para conversarmos sobre o poder da calma e a importância de técnicas de mindfulness para ajudar na autorregulação infantil. Então, fiquem ligados comigo hoje até o final, porque vocês vão descobrir muita coisa interessantíssima a respeito da calma, muita coisa interessante a respeito de autorregulação. Tenho certeza que vocês vão poder olhar para essa emoção com um novo olhar hoje e poder aplicar, né, no dia a dia, não só da criança, mas também no teu, essas técnicas tão fundamentais, né, para nossa regulação emocional. E eu tenho conversado bastante aqui com as minhas convidadas, né, nesses dias, vocês têm visto, né, como é importante a gente também aprender a regular as nossas próprias emoções, né? Acho que de todas as convidadas com as quais eu conversei durante essa semana, tanto sobre a tristeza, sobre a raiva, a gente sobre o medo, a gente viu a importância da nossa própria autorregulação para poder ajudar a criança. Então, só tô esperando a Yara chegar aqui. Yara, se você tá por aí, me manda um oizinho, que eu ainda não vi teu nome, pra gente poder começar esse bate-papo hoje. E a Yara Mastini, eu convidei ela especialmente para falar sobre esse assunto. Eu admiro ela como profissional, né? Ela é uma profissional infanto-juvenil também incrível, mas ela recebeu a formação em Mindfulness com a Amy Saltzman, que é uma autoridade em mindfulness infantil, e ela é a primeira profissional no Brasil que tem essa formação. Então, ela com certeza vai trazer uma reflexão muito legal. Ela acabou de entrar aqui, vou convidar ela. Só um pouquinho. Aê, agora a Yara chegou oficialmente. Ela só está se conectando e a gente já vai começar. Aê, tudo bem, Yara? Seja bem-vinda. Oi, Cá, boa noite, bem-vinda aqui, todo mundo, obrigada por esse convite. Tava conversando aqui, né, sobre a tua formação, tava acabando de falar, né, que uma das razões que eu convidei você, além do fato de eu te admirar demais e você ser uma profissional super capacitada na infância e na adolescência, é que você tem a formação, a primeira profissional a ter a formação com a Amy Saltzman, né? Você quer contar um pouquinho para todo mundo que está assistindo a gente dessa a respeito da formação? Conto sim. E além disso, somos parceiros em vários projetos, né, Cá? Muitos, é Então, verdade. além da admiração profissional, a gente também tem essa amizade, né? Que eu acho que é tão bacana. Eu estou ampliando cada vez mais o leque de amizade com colegas de profissão, né? E é interessante a gente pensar dessa maneira. Tá? Travou um pouquinho? Já voltou, né? Voltou. Ah, então tá bom. Porque a psicologia, o atendimento, né? Quem faz esses atendimentos aí individuais, ela é uma profissão que você é mais solitário, né? Fica todo momento ali com a criança, com o adolescente, aquele setting terapêutico. Então, fazer essas redes, acho que é uma oportunidade do que está surgindo, né? Várias lives, profissionais se apoiando. Isso é muito bacana. Para poder fazer essa junção aí, acho que é um momento que a gente tem de aprendizado único aqui. Deixa eu arrumar aqui. De tudo que está passando, né? E E, vamos falar de mindfulness. Peguei aqui até alguns livros. ai, que bom, que todo mundo adora. Sugestões de livro que têm feito sucesso aqui nas lives. Nossa, o que não falta aqui é livro de mindfulness, né? Mas acho que é bem bacana porque eles geralmente eles se complementam, né? O mindfulness ele foi lançado feito assim pelo Dr. John Kabat-Zinn, é um médico, ele mora nos Estados Unidos e ele começou a praticar essa presença plena, né? Que é o estar completo. Tem todo um porquê atrás da presença plena. Então, não julgamento, né? A mente de principiante, você fazer como se fosse a primeira vez. É diferente quando a gente abraça alguém, né? Só por abraçar, mas como se você abraçasse pela primeira vez. E mais diferente ainda, e se fosse o último abraço? Qual que seria a sua doação? Então, é Uhum. importante a gente pensar nessa presença, porque aí eu consigo dar
dar mais, doar mais daquele meu carinho, do meu afeto, da minha atenção, né? E no grupo dele, do Dr. John Kabat-Zinn, né, que é o pioneiro, que é o médico, era um grupo que foi lançado isso dentro de um hospital, de um ambiente ali de saúde, né? A Uhum. doutora Amy Saltzman, ela olhava muito para a prática de esportes, né? Se alguém procurar pelo nome dela, vai ver que ela tem vários mindfulness no esporte também, essa questão dessa visão. E aí ela falou para ele, vou fazer para criança. E ele falou, você é maluca, não vai dar certo. E ela Uhum. foi e se aventurou, né, nesse Mindfulness para criança. E aí ela lançou o livro dela, na época, ela lançou o site dela, é Still Quiet Place. Então, quem quiser encontrar alguma informação, esse é um livro bem bacana. Ele é em inglês, é um pouquinho difícil, não tem nenhuma, que bonitinha, tem até assinatura. Ela Ah, ela lançou, tem vários, mas pela Amazon vocês conseguem, né? Ainda a gente não tem nenhum um livro dela publicado no Brasil. Mas ela então foi a pioneira, trouxe para dentro da escola, para depois ir para o âmbito também de saúde hospitalar e consultórios. e a área legal que ela também conta, né, nesse livro, a experiência que ela começou a aplicar em primeiro lugar dentro da casa dela com os filhos dela, que foi aí que ela Foi. começou a ter esse start, né, de que, puxa, acho que a gente consegue aplicar essa coisa de mindfulness em crianças também, né? Foi, e assim, na verdade, qualquer pessoa que for praticar o mindfulness, que é a presença plena, né? Você precisa antes passar por um estágio de aplicação, autoaplicação. Então, se Uhum. você for fazer a formação no mente aberta, eles, antes de fazer qualquer treinamento lá, você precisa passar pelas 8 semanas, né, em você mesmo. Então, Uhum. vários lugares, eles requerem esse pré-requisito, inclusive na formação dela. Porque eu Uhum. fiz com ela a formação em mindfulness para criança, né? Mas precisava passar por uma peneira lá para estudar e Uhum. tinha que comprovar as horas. Então já tinha feito algumas formações aqui no Brasil, na Mind Educa também estava fazendo em paralelo, já tinha feito da mente aberta, na Escola Paulista de Medicina também tem bastante sobre mindful eating, né, que é você comer com essa atenção plena, sentindo sabores, sentindo os 5 sentidos, né? Isso ajuda muito para a gente ter ali a questão da atenção mesmo, né? E acho que Uhum. ampliou muito aqui no Brasil, até antes, né, dela. Ela, na verdade, foi a pioneira e outras pessoas foram ampliar e chegou no Brasil. O meu português, ele não tá aqui, tá no consultório, que é Quietinho Feito um Sapinho, esse Uhum. livro. Ai, E como pô, eu tô fazendo a live de casa, ele é bem fofo, sempre é um preço bem acessível e é pequenininho, fácil a leitura. E ele traz vários exercícios bem assim, autoexplicativos, como se fosse o sapinho na sua postura. E quando a gente usa esse lúdico, né, traz ali o animalzinho, o sapinho, que é muito até do que a gente está fazendo com o baralho da animação. Hoje eu recebi alguns relatos que fiquei, ai, que gracinha, porque aí a gente consegue ter o engajamento maior da criança, né? E esse aqui lançou há pouco tempo, ele ainda só tem em inglês também, que é o mesmo sapinho, mas é só de exercícios, e é o dobro do tamanho do outro, né? Então ele hum, tem ali, sentada ainda, né, como um sapinho, mas os livros de atividade. E aí você tem diversas atividades, olha, tá vendo? Ele é bem bonitinho, ai, que para trazer a criança, então, para esse mundo, né, de experimentar, de experienciar essa calma, né, esse momento aí uhum. de atenção plena. E é interessante, né, Yara, até quando a gente pensa, às vezes, em mindfulness, em respiração, em estar presente, né, a gente pensa sempre numa postura parada, né, e é interessante colocar isso que na infância, né, claro, tem os exercícios que ela vai estar parada, concentrada, mas tem muitos que eles são em movimento para aproveitar essa característica própria da criança. Exatamente. Tem um outro aqui que eu tinha separado para mostrar para vocês também, que eu já mostrei diversas vezes. É uma caixinha, né? De 50 atividades, e a maioria delas é em movimento, ou você se transformando numa árvore. Esse daí é bem famoso, esse exercício. Então, você é a Uhum. sementinha, seus galhos vão crescendo, transforma numa árvore.
não é você ficar quieto com os seus pensamentos, é você entrar no seu presente com as sensações, com essa atenção plena, não julgando se está certo, errado, com sentimentos de vergonha, de culpa, isso fica tudo de lado. Eu estou realmente aqui presente para ir vivenciando, né, e experienciando essas emoções. Tem uma pessoa que escreveu aqui que recebeu o baralho essa semana que está muito apaixonada. Nem Você vai mostrar, né? o baralho para mostrar, tá aqui em cima. E o legal é que hoje uma pessoa fez mímica. Então ela tirava com a criança, com o pequenininho, e ela tinha que fazer a mímica do animalzinho. Mas o que nós até vimos essa semana, né, Cá, nós fazemos parte de um grupo com a Mônica, que esteve aqui também, né, e a Camila ensinou muito bonitinho a técnica do tubarão, que eu vou deixar você ensinar aqui para todo mundo, que é um exercício de calma, né? Mas a gente pode fazer as respirações dos animais. Então, isso é muito bacana, a cartinha do porco. Como você acha que o porco respira? Aí a criança vai lá, né? Vai inventando, ou faz assim com o narizinho, né? Alguma coisa assim, com som ou sem som. E depois a gente explora a carta do porco, né? Porque a cartinha, ela traz o que tem ali do animalzinho. Então ela traz ali, será que o porco é mesmo porco? Não. Eles cheiram fortes devido às suas glândulas, mas ao contrário do que se pensa, eles são bem limpos e organizados. Fazem suas necessidades longe dos locais de descanso dos seus alimentos. E o cheiro do porco ajuda na interação social. Tudo isso é verdadeiro. Todas as características que tem aqui é verdadeiro do animal, né? Assim, eles se comunicam e se reconhecem. A carta do porco traz a reflexão sobre o nosso senso crítico, que vai bem de contra, né, a meditação mindfulness. E preconceitos e atitudes. Muitas vezes fazemos julgamentos precipitados e desnecessários. Então, evite o julgamento e reveja suas atitudes. Então, essa é uma das funções de trazer essa reflexão, esse conhecimento e ao mesmo tempo o encorajamento para essa ação, né? É uma cartinha que aí aqui embaixo sempre tem o que ela trabalha e na frente uma missão. Então a missão do porco é: viva mais leve e evite julgamentos. Será que depois que a gente leu essa carta, a gente consegue fazer uma outra respiração ou ela fica igual? Porque a gente sabe que não pode julgar, então talvez ele não seja tão fedido, eu não preciso fazer uma careta, talvez eu possa fazer o do porquinho só com, né, com o narizinho lá. E aí a gente consegue ver que tem, né, algo atrás, a empatia e a própria atenção para essa respiração, para o seu estado físico, né? E é interessante que depois de qualquer respiração, é importante a gente perguntar para a criança quais foram os efeitos daquela atividade, né? Então, se a gente fez aqui uma respiração do cachorrinho, para agora um pouco, feche os olhos por um segundinho, 30 segundos, dependendo da idade da criança, e se auto-observa para ver se seu corpo mudou ou não. Quais foram os efeitos? Ah, eu fiquei mais tranquila, ah, eu relaxei, nenhum efeito, já estava relaxada. Ok, não tem certo e errado, é a observação daquele seu estado presente. É interessante, né, que o mindfulness ele não é para você se acalmar, como muita gente fala, né? É para você se perceber em primeiro lugar, né? Independente do tanto que você pode estar bem, como você pode perceber que estava agitado, enfim, qual for o estado emocional daquele momento, né? E acho que tem tudo a ver, Ara, com essa semana também, né, de educação emocional, porque como é uma ferramenta importante para a criança também aprender a perceber o seu estado emocional e as sensações físicas que acompanham esse estado emocional, que é o que a gente tem falado muito aqui, né? A raiva, ela tem os sinais do nosso corpo. A tristeza também tem os sinais do nosso corpo, o medo, a ansiedade e assim por diante. Então, que lindo poder usar, né, uma linguagem concreta para a criança, ferramentas concretas, para ela começar a primeiro a se mapear, a se perceber, puxa, esses sinaizinhos aqui no meu corpo que eu estou sentindo querem dizer que eu estou nervoso, ou querem dizer que eu tô triste, querem dizer que eu tô com raiva. Exatamente. E como tem esse conceito do não julgamento, não é ruim sentir raiva, não é ruim sentir tristeza, né? Não é ruim
sentir um mal-estar, uma angústia. Tem dias nesse momento aqui que a gente está todo mundo em casa que eu fico muito feliz, sabe? Eu falo assim, nossa, hoje rendeu, eu consegui fazer isso, atendi paciente, escrevi um livro, fiz. Mas tem dias que eu detesto, que eu queria ir para um restaurante, sentar numa mesa, tomar um vinhozinho, sabe? Então, esse mix de comportamento, de sentimentos, né, de emoções que causam os sentimentos, elas vêm para dentro da gente. Imagine uma criança que não consegue gerenciar. Então, a gente precisa dar esse apoio e começar o quê? Apontar mesmo. Eu achei fundamental a sua, né, ideia da semana emocional, porque é isso que precisa, acolher essa tristeza, né? Acolher o medo. A tristeza, ela é muito importante para você valorizar. Então, para você dar valor em algo, geralmente você dá valor porque ou você perdeu, ou você não tem mais, ou não é mais possível, ou, sabe, alguma coisa ali que te causou triste. Quando você perde alguma coisa, você fica triste, você vê o valor que tinha aquela oportunidade, algo assim, né? Então, isso é muito importante. A tristeza ela é importante para você valorizar os seus sentimentos, dar valor à sua família, né? A tudo que você tem, dar valor a gente sair de casa. Sim. E, e ao As mesmo coisas tempo, do dia, né, Yara, que a gente às vezes passa batido, né, por não passa se... batido, exatamente. E ao mesmo tempo a compaixão, né? Porque às vezes você fica assim, essa valorização faz com que você desenvolva outros sentimentos, que um é a compaixão. Você olhar pelo outro, pela empatia. A raiva, muita gente vem com, né, com o conceito de não, deixa a raiva lá, não sinta raiva. Quem não sente raiva se auto-machuca, Com né? certeza. Porque a raiva, ela vem quando a gente passa por uma injustiça. Então, ver você injustiçado, não é justo isso, como essa pessoa roubou meu celular, eu trabalhei tanto e vem aqui o bandido e quebra o vidro do meu carro e leva o meu celular. Você sente raiva. É uma injustiça que fizeram com você, invadiram o seu território, né? A pessoa foi lá, falou coisas que não deviam para você, ela invadiu o que você quer ouvir ou não, o seu estado de respeito, de autorrespeito. Então, a raiva, ela também te norteia para todas essas questões. Você pode sentir sim, e você tem que extrapolar sem atingir o limite do outro, né? Sem uma agressividade, sem bater. Então, no consultório é interessante que a gente faz um travesseiro da raiva, né? E Aham. aí eu compro as fronhas, a fronha baratinha mesmo, branca, sabe? Simples, e a gente escreve o que causa raiva, né? Então, eu tô com raiva disso, meu irmão fez isso, não sei o quê. Não precisa bater no irmão. Vai lá na sua almofadinha de raiva, no seu travesseiro de raiva, desenha algo novo, né? E eu sempre peço a foto do travesseiro, algo assim, às vezes até para trazer, para a gente poder fazer, né? Bater ali o movimento. E Uhum. o que você estava falando, Cá, sobre, né, que o mindfulness te põe em movimento, o movimento, gente, gera a calma. Porque hoje a gente vai falar sobre o mindfulness e calma também, né? Uhum. Então, calma é um sentimento que eu tô aqui em paz, né? Tô mais centrada, com mais atenção em mim, né? Ou em alguma coisa. Tô simplesmente aqui tem sinais físicos que comprovam o estado de calma, né? Mas muitas vezes, quando a gente tem um momento de estresse, tô ali brava com alguém, né? Qual é a reação? Dar um chute, bater na mesa, sabe? Tá. Apertar, né? Então, isso é tudo movimento. Eu tenho um descarrego do movimento para eu conseguir sentir a calma. Então, uma coisa muito bacana para vocês fazerem com o filho de vocês no momento de estresse, no momento ali de, ai, tô nervosa, é dar as mãos para a criança, porque o toque também tem um todo significado, né? O que o toque fala? O toque é um dos sentidos e o tato, né? Que é, na verdade, o sentido, ele é um sentido primitivo. Quando o bebezinho nasce, ele acha rapidinho o peito para mamar e ele faz a sucção pelo tato. Ele não tem o sabor, ele não tem, ele não consegue ter a degustação, saber como é. Ele não tem a visão elaborada ainda. O bebezinho, né, a visão dele ainda é turva, ele enxerga por manchas. A audição dele também não é totalmente desenvolvida. Alguém grita, ele não sabe de onde ainda vem. Tem até exercícios de estimulação que a gente pega o chocalho de um lado, o chocalho de outro, para, né, ir trabalhando ali. Então, esses sentidos, paladar, o tato, a visão, não são
Agora, o tato é, né? O que você chega ali para mamar, você acha. E o cheiro, o olfato, onde você percebe a mãe, percebe as pessoas pelo olfato, esses já são estímulos, instintos primitivos. Então ele fica, a gente fala que tem um livro do cérebro da criança que fala que o nosso cérebro é como se fosse a mãozinha, né? Então a parte de baixo é o que é primitivo. E a parte de cima, o que eu preciso de uma maturação. Então, eu preciso de algumas, né? Preciso fazer o andar debaixo da casinha para fazer o sobrado. Então, quando eu tô no momento de birra, aí ele tá, né, um momento ali de estresse, gritaria, de desconforto, eu tô atingindo essa parte de baixo do cérebro, né? Que é o cérebro reptiliano que a gente fala. Não Aham. adianta a mãe vir com um autoconceito de seja responsável, eu não tenho comunicação. Então, eu preciso descer no andar de baixo, né? Me conectar com meu filho para depois subir no andar de cima, onde eu vou ter ali algo de uma reflexão do que aconteceu. E muito primitivo, de acordo com a idade da criança, né? Por isso, nesse momento de birra, o tato já vai falar assim: eu estou aqui. Porque ele é o quê? Um estímulo primitivo. E a birra está na parte, né, primitiva. Então, ele já sente na parte bioquímica dele que ele está sendo acolhido. E aí, um exercício legal é pular. Vamos dar os 50 pulos? Vamos dar os 20 pulos? Então, eles dão as mãos, vocês seguram as mãos dos seus filhos e dão ali 20 pulinhos, né? Por quê? Porque esse movimento vai acalmar. Então, acalmar não é simplesmente no momento de raiva. É difícil demais. Talvez eu precise do movimento para ter essa consciência e depois conseguir baixar a frequência, né? Então, Uhum. essa é uma dica muito bacana e muito eficaz. Agora, combinem o pulo, né? Quando não tiver no momento de raiva. Porque um combinado também não pode ser. O combinado está na parte de cima e o momento do estresse está na parte de baixo. Então, Aham. fala, olha, eu aprendi, filho, quando eu... E não fala por ele, fala por você. Quando eu ficar muito nervosa, filho, eu aprendi que você pode me dar a mão e a gente dá 20 pulos ou 30 pulos. Vamos fazer isso? Aí ele pode falar, ok, e vocês fazem isso. Então é algo bem bacana e dá muito resultado. Uma dica muito legal, né? Era porque é isso que a gente tem que lembrar, né? Porque essas emoções intensas, elas geram uma energia que precisa ser descarregada, né? Então, por isso que muitas vezes na raiva, a criança bate, empurra, joga alguma coisa no chão, rasga alguma coisa, porque aquele sentimento gerou uma necessidade de um movimento, de colocar de alguma forma aquilo para fora, né? Então, quando a gente acha um caminho mais que facilite, né, o extravasar dessa emoção, extravasar dessa energia, mas de uma maneira que não vai machucar ninguém, que não vai estragar nada, que não vai se machucar, né, a gente redireciona isso e faz essa conexão depois mais fácil, né, entre a razão e a emoção. Tem, Exatamente. você falando, Yara, lembrei de outra técnica também da raiva, que é muito legal e traz também essa distração para o humor da criança, que é fazer a carinha braba e soltar É, depois, né? Porque no momento, às vezes, da raiva, que a criança está muito raivosa, né? Muito irritada, você e a criança juntos poderem, nossa, como é que é essa cara de raiva? Vamos fazer a cara mais brava que a gente puder. E, e vamos soltar essa solta raiva. pra... E olha como é que você está se sentindo agora. Também é outra coisa que eles adoram, né? Eles começam a dar risada muitas vezes e sai daquele estado da raiva e vai para um estado de diversão e de distração também. Isso. E muitas pessoas, sabe, Kate, eles me perguntam assim, mas se eu coloco a criança para essa distração, né? Eu não vou resolver o conflito? Porque ele tem que saber se está certo ou errado. Não era para ele ter aquilo, né? As perguntas, eu vou desviar o foco e vou fazer uma coisa legal para ele ficar feliz? Não é ensinar agora, nada vai ser aprendido no momento de birra, no momento de raiva. Então, desviar o foco para uma outra atenção que, né, talvez ali o espelho. Vamos ver, filho, olha, você tá com uma cara de raiva muito boa. Meu, olha isso, sabe? Aí é onde ele. Você quebra um pouco aquela atenção e a criança ela se envolve muito, né? Esse é o princípio do mindfulness infantil. Quando o Dr. M falou que queria fazer com o mindfulness infantil, o John Kabat-Zinn falou assim, você é maluca, imagina como a criança vai conseguir, né, se perceber e tudo mais. Sim. E o que eles comprovaram? Que é muito mais simples na criança do que no adulto.
Por quê? Porque a gente tem muitos pensamentos, muitas preocupações, muitos aprendizados. E as crianças, elas estão vivenciando ali ainda, né, o momento da plenitude dela. Então, se a criança passa por uma sala e está uma televisão ligada ali no desenho, ela vai olhar e vai parar. Ela vive o momento presente. Se ela viu um brinquedinho ali no carro, ela vai pegar e vai brincar com alguma coisa. As coisas chamam a atenção e ela olha para aquilo. É mais difícil ela ficar com um brinquedinho pensando, eu tenho prova, eu tenho não sei o quê. Com o passar do tempo, com as responsabilidades, né? Esses pensamentos vêm. Então, Sim. pode ser que a gente faça coisas no dia a dia, tome um café da manhã sem ao menos sentir um cheiro do nosso pãozinho, do café, né? Eu adoro sentir o cheiro do café. Mas isso foi aprendido, não foi natural, não. Não é simplesmente algo da... Porque a gente tem muita coisa. Eu sou calma, mas a minha cabeça tá aqui, ó. Nada. Super Aham. agitada, é. E é uma calma de espírito, mas por dentro acho que um monte de ideias, as coisas vão acontecendo e aí o meu ritmo é bem pesado no dia a dia, mas eu aguento, dou conta e sou feliz dessa maneira, né? E também posso aprender outras coisas que eu preciso aprender, né? Então a gente Claro. revê muito, por exemplo, exercícios físicos é uma coisa, uma atividade física que eu tenho que colocar na minha rotina que eu ainda não consegui. Eu saboto, deixo de lado e pego outra criança para atender nesse momento. Mas, enfim, a gente acaba indo pelos pensamentos, pelas preocupações e a criança entra mais fácil. Então, o mindfulness para a criança funciona muito bem. E vocês podem fazer esses exercícios em casa, no dia a dia. E, assim, a dica principal é: como eu posso fazer? Seja exemplo. Essa é a dica principal. Essa vale para tudo, né, Yara? Que é realmente, se você não faz isso, se você não aplica na tua vida, né, diária isso, a criança vai perceber isso e não vai querer fazer também, não é? Você não tá fazendo, por que que eu Exato. tenho que fazer? Eu não vou respirar, você não respira, você não se acalma, você não presta atenção em você mesmo. É. E além desse julgamento, né, a criança também, ela se inspira. A gente acha que não, mas tudo que a gente fala ou não, eles estão ali observando. Eu tenho frases da minha mãe que eu tenho sempre, sabe? E assim, que eu reproduzi. E essa semana eu tô fazendo um combinado com a minha filha. A gente termina tudo que tem para fazer. Ontem terminei a aula da mentoria de parentalidade consciente, era quase 10h40, mas Meu Deus. todo dia a gente está vendo um filme. Então nós fomos para a sala para ver um filme em conjunto. E geralmente são filmes um pouco assim. A gente assistiu Uma Linda Mulher, que é da minha infância, sabe? Da minha pré-adolescência. Assistimos o Aladdin, que a gente assistiu o desenho junto e a gente resolveu ver o filme, ela não tinha visto ainda. Enfim, então a gente volta nessas coisas de nostalgia. E aí ela falou assim para mim: mãe, eu lembro direitinho você me falando que tudo que eu fazia para você, a minha filha ia fazer o dobro. Eu falava: ai, filha, eu fazia isso para você. Eu falava, mas a minha mãe falava isso para mim. Eu lembro da minha mãe falando: olha, se você me tratar muito bem, a sua filha vai fazer o dobro. Se você não me tratar muito bem, a sua filha vai te fazer o dobro. Era uma coisa que para mim marcou ali, né, naquilo, e eu vivi com isso. A gente vai reproduzindo e nem Sim, vai percebendo ali no dia a sério. dia. Então é interessante como as coisas ficam, que é o exemplo, né? E a gente fala assim: qual é o exemplo que eu dou para o meu filho? É difícil. Então, pensa você como filho, qual foi o exemplo que a sua mãe te deu? E era aquele exemplo que ela queria? Era daquela forma que ela queria, né? É importante a gente observar isso, o que que a mãe... A nossa opinião como filho. Eu vejo muitas mães falando assim: meu Deus, minha filha com 14 anos já tá querendo namorar. Aí eu falei assim: e você? Ela falou assim: nossa, com 14 anos eu tinha uns namoradinhos também. Ah, mas aquela época era diferente. Por quê? Era diferente, né? Tem coisas diferentes, sim, lógico, não dá para comparar. Mas é muito fácil você falar do outro ou não e não se ver, né? Então, esse auto-olhar e essa auto-escuta, o que que a gente fala ou não, isso é transformador para essa conexão, para esse momento de calma aí, né, com sua filha, de relações mais tranquilas. Por quê? Porque a gente não percebe. E isso não é desatenção. Isso é desenvolvimento mesmo humano, né? É mais fácil a gente perceber o outro do que você auto-perceber comprovadamente.
desocupadamente. Sim. Se você faz uma bagunça ali, aquilo não te afeta. Se for a mesma coisa, vamos supor, se eu deixo a escova do meu cabelo ali em cima da minha pia, para mim, ok. Eu vou olhar para o lado e vou ver o pente da escova do meu marido em cima da pia e vou falar assim, poxa, ele deixou em cima da pia. E a minha também tá. Mas eu não me afeto. Porque isso é desenvolvimento. A gente olha, é um estado de alerta, né? Nós fomos feitos assim para ver o que vem do outro, o que o canjeiro gosta do outro, mas a gente não vê, às vezes, a própria atitude. E eu tive uma mãe de uma paciente que ela falou assim, ela teve um insight e ela pegou o celular dela e ela foi ouvir todas as mensagens que ela tinha mandado para a filha dela nos 2 últimos meses. E ela falou assim, eu fiquei péssima. Como eu sou uma mãe chata. As minhas mensagens só eram ordem. Filha, você já fez isso? Filha, você tá pronta? Já arrumou seu quarto? Olha, não esquece isso. Faz não sei o que pra mim, sabe? E aí ela falou assim, será que eu gostaria de ser uma filha que só ouvisse isso? Qual é a minha posição nessa conexão ou não, né? Nessa estabelecer esse vínculo mais duradouro. Então, o poder da autoescuta, o poder de você se ver como exemplo, não é simples, não é fácil, porque é contra o nosso desenvolvimento habitual. Mas você pode fazer um exercício para se auto-perceber e melhorar, né, a gestão da calma no ambiente familiar de vocês. Tô lembrando até que no teu capítulo, né, Yara, do livro de Coaching para Pais, você tem um exercício, né, também para os pais checarem o quanto eles estão presentes nas suas relações. Né? Tá aqui. Esse é do volume 1. Derrubei minha familhinha do Divertidamente aqui. É porque a gente está vindo de mala, sabe? A gente vem de mala do consultório, porque tem atendimento em casa, e depois vai com a mala. E aí eu tô assim, tem você. Um pouco do consultório na minha casa, um pouco do meu consultório. Olha, os personagens do Divertidamente, aí já caiu aqui no chão, caiu minha bola de cristal. Mas vamos lá, esse livro, então, no capítulo 1, que é um livro que a Camila também faz parte, né? No capítulo 1, ele fala sobre, que é o que eu escrevi, sobre a conexão familiar, e ele tem um exercício, né, que tem muito base no mindfulness mesmo, que é na presença plena. Então, esse exercício eu já coloquei em várias palestras, foi bem bacana, porque eu imprimi o papelzinho e a pessoa tinha que ir colocando aqui, né, no quadradinho, e você vai fazendo pergunta mais ou menos assim. Quando eu saio, pego caminhos que já faço no piloto automático, muitas vezes nem percebo a paisagem por onde passei, sim ou não? Sinto que tenho uma respiração superficial, não costumo encher o meu pulmão como uma respiração mais completa. Sou um único momento ruim pode afetar todo o meu dia? Então, são perguntas que depois tem todo o embasamento da quantidade de resposta para você se auto-perceber se vive no estado presente ou não, né? Se está nesse dia. Então, tudo isso a gente vai, né, trabalhando. Tem várias ferramentas, né, Ká? Muitas. Eu lembrei dessa porque eu acho que é um ponto de partida, às vezes, né? Que, nisso que você falou, quanto a gente não se percebe muitas vezes. E eu lembrei que aí tem questões bem relevantes para a gente se autoavaliar com sinceridade e trazer essa reflexão. Puxa, como eu tenho vivido a minha vida, até nesse momento que a gente está, teoricamente, em pausa, né? A gente também pode, mesmo esse momento, não estando presente nesse momento, estando totalmente desconectado das nossas emoções, desconectado das nossas famílias, né? Então, é independente de você estar em pausa ou não, né? O teu interior, como você está promovendo essa autoescuta, né? Essa amabilidade, essa presença, a gente tem que fazer essa avaliação, trazer essa reflexão. Estava lembrando, nesse mesmo livro, o meu capítulo é sobre esses princípios familiares, né? Disso que você estava falando antes, de como a gente às vezes passa valores de pais para filhos sem se questionar, né? Sem se perceber. E tem tudo a ver com isso que a gente estava falando agora há pouco. Eles estão perguntando o livro, esse livro Então, esse livro, como surgiu esse livro? Lorraine Thomas, ela é uma inglesa, ela trabalha com coaching para pais há muito tempo, ela é uma das pioneiras, né, nessa área de parentalidade. Inclusive, ela trabalhou no Divertidamente, ela foi uma das consultoras que a Disney, né, contratou para ela olhar
ter o olhar técnico de uma profissional para ver essa questão da empatia, a questão da resiliência, da Hillary, né? E ela veio para o Brasil, ela ministrou um treinamento e foi nessa época que eu conheci Camila. Que a Camila escreveu para ela, né? E foi tão interessante, né, que É como tá tudo conectado, né? Depois a gente tudo vai... conectado. Foi em 2016. A Camila escreveu para ela e ela respondeu: estou indo para o Brasil, entre em contato com a Yara. Eu sou a representante dela aqui no Brasil. E aí todas as pessoas que fizeram esse workshop em foram convidadas para escrever o capítulo do Coaching para Paz. Então, são capítulos independentes. Tem o capítulo meu, tem o capítulo da Camila e de vários outros profissionais. Todos os capítulos têm ferramentas para você trabalhar com paz e também o autotrabalho. Você compra esse livro, você consegue, né, se trabalhar ali como mãe, como pai. E aí ela voltou outro ano, a gente fez o 2, que era a continuação, que também tem outras ferramentas, outros capítulos com esse mesmo embasamento, né? Depois tem para vender nas livrarias, mas acho que a Camila também deve ter alguns, né, cara? Pode mandar para ela por mensagem. Eu também tenho alguns, tenho o do 2 também, se quiser pegar, e a gente faz uma dedicatória, né, cara? Especial do autor, com carinho especial do autor. É. Então vocês podem procurar, que a gente também tem, mas também tem nas maiores livrarias, tá? E Ari, estava pensando aqui, né? Talvez alguns pais não saibam quais os benefícios, né, que essa prática do mindfulness traz na infância. Porque tem muitas pesquisas já, não é só um achismo, não eu acho que isso funciona. Não, tem muitas pesquisas já com o público infantil, né? E tem múltiplos benefícios, né? É incrível, na verdade, o resultado, né, em vários casos, como TDAH, ansiedade, né, em grupos conduzidos ou até mesmo em práticas individuais, né? Mas vamos falar um pouquinho mais, Era. Conta pra gente um pouquinho mais dos benefícios da infância. Os benefícios, a gente pode pensar que ele tem esse benefício tanto na parte, né, da regulação emocional, onde a criança vai ter esse repertório das emoções. O mindfulness, a gente trabalha os sentidos, mas sempre trabalha também as emoções, os sentimentos, né? Então, tem alguma atividade ali que tem que ter atenção, mas a gente tem que ter atenção para o nosso corpo, para os nossos sentimentos, acolher os sentimentos, e desde muito pequenininho. Mas ele também traz muitos benefícios para o desenvolvimento cognitivo, né? Então, a gente consegue, através do treino dessa presença plena e tudo mais, uma criança consegue desenvolver a sua atenção. Então, a criança que tem um déficit de atenção, mesmo TDAH diagnosticado mesmo, um dos prognósticos, o que a gente coloca ali para fazer é o mindfulness infantil. Isso é realmente recomendado por médicos, por pediatras, porque ele auxilia demais, né? Ansiedade para adulto é a melhor ferramenta que eu já vi, né? Porque o que é a ansiedade? De uma forma muito generalizada aqui, né? É você ficar muito no futuro. E se chover? E se fazer isso? Eu vou ter, né? E se a quarentena não acabar? Eu vou passar o aniversário aqui. E se acontecer isso? E se der o lockdown? Sei lá, você vai pensando muito às vezes aquilo nem acontece, mas aquela preocupação te corroeu. Por quê? Porque esse momento de estresse, eu tenho o quê? Eu tenho produção de cortisol. E o cortisol, ele não é ruim, porque ele é ele vem para alertar a gente, né? Então, ele acaba sendo produzido para quê? Para defesa. O que não pode é a produção ficar constante. Eu ficar em constante estado de ansiedade. Por exemplo, eu gosto muito de explicar esse exemplo do estresse. Eu tô ali dirigindo, aí eu começo a ficar sonolenta, aí o carro vai para o lado e dá aquela descidinha, né, no cantinho ali da estrada para o acostamento. O que acontece na hora? A gente fica em estado de alerta. Então, pupila dilata, os pelos ficam arrepiados, o coração começa a bater mais forte, você, né, a respiração fica ofegante. Tudo isso, reação do cortisol que foi produzido porque teve um momento de perigo. Né? É como se o nosso corpo fosse um carro, ele acelera um pouquinho mais e estimulou ali tudo. Só que se fica muito tempo acelerado ou vários picos de aceleração,
não é bom para o seu motor, né? Eu Não. gosto muito de fazer essas analogias, porque aí você consegue realmente ver que não é que é ruim, igual sentimentos, mas você sempre estar num estado de ansiedade, isso é prejudicial, né? E o mindfulness te traz o quê? Não é esse, é o agora. Eu estou olhando para agora, então eu começo a ter um treino e hábitos para o presente. Mas além disso, ele também te dá benefícios estruturais. Então, as pessoas que praticam regularmente, tem um tempo mínimo ali de 5 a 10 minutos, não é nem tanto tempo, não. Depois você vai aumentando. Mas se você faz, né, as 8 semanas lá, constante, todos os dias, um pouco antes, você faz uma tomografia funcional, né? E depois você faz uma ressonância funcional. Passa esse tempo praticando todos os dias e depois faz outra ressonância magnética funcional, o seu cérebro mudou a estrutura. É quase como uma ginástica, né, para o cérebro. E para as crianças, eu gosto muito de explicar isso e promover esse engajamento, como, né? Porque a gente tem o que com as crianças hoje? Qual é o maior desafio? Não é elas não realizarem o mindfulness, elas adoram participar. É elas ficarem presas em um único estímulo. Então, aquela criança que só gosta daquilo, elas estão ficando só na televisão, só no joguinho, só na tela. E é legal para eles. Não faz sentido descer para jogar um futebol se a tela é muito mais divertida. Ela não vai querer, né? E aí você precisa ter uma explicação, um diálogo onde aquilo faz sentido para a criança, onde eu proporciono aquele sentido. Eu gosto de falar que o nosso cérebro é como se fosse uma cidade. Então, a gente tem várias ruas. Eu tenho um mini cérebro no consultório, então eu vou mostrando os sulcos como se fossem as ruas até, né? Você tem aí também contigo? Não, mas gostei dessa estratégia. Então, e aí eu falo o quê? Eu falo assim, se a gente só faz uma coisa, nós temos poucas ruas na nossa cidade cérebro. Se a gente cheira, se a gente olha, observa, se a gente tenta escutar, né? Se a gente tenta sentir um gosto com mais atenção, eu estou construindo um monte de caminhos neurais. Isso é verdadeiro, tem os caminhos neurais, né? Então, quando eu tiver um congestionamento, um momento de rush, o meu carrinho não vai ter só uma rua, né? O estímulo que vem de um lado para o outro para ligar para você olhar, ele tem várias saídas. Então, e isso é o princípio de um bom desenvolvimento infantil. Então, querem desenvolver as crianças, querem proporcionar um bom desenvolvimento infantil, traga muitos estímulos sensoriais, coisas diferentes para a criança poder ir seguindo esse desenvolvimento, se desenvolvendo, né? E aí faz sentido. Então, ele começa a pensar, a trazer para dentro de casa esses exercícios de mindfulness que a gente faz lá. Eu compro aquele chumbinho de chocolate da Copenhague, que é pequenininho, e ele é ótimo, porque ele tem o crocante, então ele tem o barulhinho, eu ouço quando eu como, ele tem um cheiro bem gostoso de chocolate, né? Ele tem a textura, eu sinto ele na mão, se eu rodo ele, se eu faço assim. E quando põe na boca, eu consigo, como ele é pequenininho, o sabor vem muito rápido. Qual é o sabor do lado direito, do lado esquerdo, embaixo da língua, em cima da língua? As crianças ficam todo dia, tem chumbinho? Falo, não. Chocolate também não é todo dia. Peço autorização para os pais, é claro. Mas é importante você vivenciar esse exercício porque você traz para casa e depois você reproduz, né? E isso é fundamental. Tem um livro que eu separei aqui, que ele... Nossa, tem tanto... Olha, é tanta coisa que eu não consigo nem pegar. Vou pôr aqui no chão. A Yara é a rainha dos recursos, gente. Ela tem muitos recursos. Eu não sei se vocês conhecem esse livro da Ciranda Cultural, chama É o Monstro, né? Então ele é bem bacana para você trabalhar o medo, mas o que acontece? Tudo que ele não vê, que ele fala assim, cuidado, né? Se você tiver coragem, deslize a sua mão. Então, para a criança que tem medo, insegurança, para ela pôr a mão aqui e sentir, e aqui, esse aqui é grudento. Aí você trabalha até o nojo também, é uma coisa, tô pondo aqui no estímulo. Cada um tem alguma coisa, que é uma fita, tipo uma fita adesiva, né? Aí no outro você vai deslizar, ele tem um pelinho fofinho, então acho que não dá para ver, mas olha. E aí ele vai pondo tudo isso sensorial, é bem bacana, porque você também trabalha a calma.
né? Uhum. A criança está um pouco estressada, você vê que os pais sabem se prevenir, né? Fala, e hoje é o dia que, né, tá de mau humor. Já Ah, traz um livrinho desse para ele, vamos ler esse filho, olha, como se, nossa, o que você está sentindo? Deixa eu sentir, ai, tô com medo. E vai fazendo toda essa conexão, né? Aqui você entra, tem umas bolinhas, parece escama, que parece que você está passando a mão nas costas de um sapo. O livro é esse daqui, chama É o Monstro da Ciranda Cultural. Então é bem bacana porque você trabalha a calma, mas é indicado mais para os pequenos, né? Eles gostam mais. isso é interessante, né, do mindfulness, que você utiliza, na verdade, todo o aparato sensorial, né, todos os sentidos para ampliar a experiência e trazer a tua atenção para o presente, que é o exemplo do livro que você falou, né? Então, passar a mão, sentir qual é a textura, é quente, é gelado, é líquido, é rugoso. Será que tem Sente mesmo. para falar isso, né? Será que tem um cheiro aí dentro desse buraquinho aí? O Um que que cheiro. é? Tem um cheiro, porque um é de plástico, o outro é paninho, então o livro tem um cheiro em si, né? Então a gente pode trabalhar tudo isso. Um Então, outro todos que eu gosto muito para dormir é esse aqui, para o momento da calma, então o momento do sono, ele é muito bonitinho. É um livro tão lindo. Eu os tenho muito tempo esse livro. Histórias para dormir. Então são historinhas que a gente já conhece, só que assim, ele tem uma textura diferente, sabe? Você sente o pelinho aqui no sapo, né? Ele é todo recortado, você sente como se fosse linhas aqui, ele é para cima. Então, só de passar a mão, tem criança que os pais me contam que eles ficam passando a mão assim e já dorme. Porque já isso calma acalma, o sensorial acalma muito, né? E aí muito, você tem as histórias, que gracinha que é esse livro. Ele é bem imagina. fofo. E aí tem toda a textura da historinha, né? Vai trazendo aqui. E a criança vai passando a mão enquanto a mãe conta. Isso também é uma forma de você acalmar. E eu queria dar uma última técnica aqui também. Não sei se você quer complementar alguma coisa, cara, sobre os livros, Falar. que esse é Não, diferente. pode falar. Deixa eu pegar aqui que ficou em cima. Esse aqui eu ganhei essa semana. Eu tô apaixonada por esse casalzinho aqui de mamãe e filhinho. Eles são macaquinhos, né? A Edi, uma amiga minha muito querida, o perfil dela é Musicriando. Ela faz à mão e o filho ajuda. É tudo Ah, feito à mão. Depois eu tiro foto de tudo que eu mostrei aqui. Eu vou tirar foto, te marco para você repostar para os seus seguidores, porque às vezes a gente está falando, alguém entrou depois e quer ver qual foi a dica do material, né? E ótimo. esses macaquinhos, eles têm as mãozinhas assim, né? Então eles se grudam muito. Para você Aham, trabalhar assim, o que que eu vi de oportunidade, né? O vínculo, você trabalha o vínculo, ele não desgruda, olha, tô segurando só. aham. Você trabalha a interação, né? A questão da ansiedade de separação é um ótimo recurso para a gente levar para consultório. Mas, pensando no mindfulness, o que que você pode trabalhar aqui? As posturas, a conscientização corporal. Uhum. Isso também é. Então, pegando aqui na mãozinha. Então, agora ela vai pegar nos dois pezinhos do filho. Vixe, agora ficou no rabo. A gente não tem rabo. Então, ela vai pegar nos dois pezinhos. O rabinho fica aqui para trás. Com a mãozinha. O outro pezinho na orelha dela. E aí, vocês vão montando posturas com os macaquinhos e vai reproduzindo. Isso as crianças adoram. E é uma interação que eu tô olhando para o meu corpo. Eu tô estado presente, prestando atenção na minha postura, onde eu pego a minha mão, pezinho com a mão. Eu levantei meu pé, ainda bem que não levantei muito, porque essas lives a gente está fazendo tudo de pantufa. Metade pra cima social, metade pra baixo pijama. Foi maquiagem, vem aqui, foi uma pantufa no pé. Mas enfim, então recursos de vocês utilizarem até bichinhos de vocês, né? O jeito que eles se interagem, vamos reproduzir, vamos dar um abraço bem gostoso. Ele também dá o abraço, como ele tem, né, essa parte, dá para você dar o abraço e ele fica abraçadinho, né? Olha, não sai do colinho de jeito nenhum. É muito fofura, né? E eu acho Muito. que o mais legal é que é feito à mão, sabe? Então, olha, tá vendo? A mãe tá ali pendurada, mas uma conexão com o filhinho ali, um montão.
E Sim. acho que até é bacana a gente dar um recado também. Eu vou deixar o contato dela, porque igual a Edi, que é minha amiga, ela trabalha muito com música. Ela fez a serenata do Dia das Mães para minha mãe. Ela está fazendo algumas serenatas do Dia dos Namorados. Mas essas pessoas que trabalham com os eventos estão sofrendo demais. Porque Muito. não, né, a gente teve, nós psicólogos também deu impacto, acho que todo mundo sofreu esse impacto, né? Mas eu vejo, eu fico muito preocupada, porque a gente acabou se transformando, trouxemos atendimento online, né? Tem cursos acontecendo, as coisas não pararam Tento. totalmente, né? A gente vai se redescobrindo. A Isso. Mônica está aqui na live com a gente também. Então, a gente fez o curso de atendimento online, lotou um monte de gente querendo aprender esse recurso, que tem que ter uma certa criatividade e ousadia para você se conectar com a criança. Mas as pessoas que trabalham com música, isso, aquilo, é mais difícil, né? Então, é até um momento de você falar, tem que um presente para alguém, as lojas estão fechadas, vê alguém, algum artesão, né? Essa daqui é uma de Ribeirão Preto, ela fez a Nola, que é da Gisele, que é uma bonitinha. Então a gente precisa, nesse momento, se unir também, olhar para essas pessoas que fazem as coisas à mão, auxiliar, sabe? Eu acho que é um momento de compaixão, de ajudar o próximo, né? Então eu faço questão de deixar a foto aqui e o Deixe, contato deixe dela, porque é elas lindo. também, Yara. Vamos marcar elas também para o pessoal também poder seguir e encomendar esse recurso tão fantástico, tanto para profissionais que estão assistindo a gente, quanto para mães trabalharem com os filhos. É, ela me deu tanta coisa essa semana, né? E essa malinha ela faz também, não é malinha da música, é o recurso da malinha sensorial, né? Aham. Esse aqui, Caio, eu acho que também vale a pena porque tem toda a questão da audição, né? Gente, olha esses peixinhos. É um chocalho, mas olha Uhum. do que ele foi feito. É uma Uma luva. luva. Ela encheu a luva com silicone, fez né, os olhinhos, costurou aqui os três rabinhos, aí tem a parte do peixinho e a boquinha. E aí colocou dentro o chocalhozinho, que tem um nome especial que eu não sei. Mas aí você pode trabalhar, né? O peixinho vem, o peixinho vai. Tem várias músicas do peixinho. Isso para criança, além de trabalhar a estimulação infantil, de você, né, desenvolver ali a questão sensorial, da audição, você também pode usar aqui esses sons também deixam você ali no momento presente e relaxam, né? E a cor tem toda a atenção para a criança, para a cor desses peixinhos. Uma graça, não é? Lindo, amei. Esse eu também já vou encomendar para É, mim. eu achei lindo demais. Tem uma coisa mais linda que a outra. Tem dedoches com movimentos, ó. Essa daqui tem é a borboleta. Então tem vários recursos, porque ela usa nos contextos musicais, Música. né? Aham. E ela fez bastante, porque tinha um evento muito grande para o Sesc e tudo cancelado. Então a gente fica, né, com o coração assim, querendo fazer algo. E Claro. não tem só aqui, tem vários outros lugares. Então, acho que o nosso trabalho agora, quem puder ou não, é olhar para essas pessoas que precisam dessa ajuda ou não e dar essa atenção especial, né? Comida, então aqui a gente tem vizinhas que faz torta, traz, é gostoso. Então, isso é bem bacana, um olhar diferenciado para esse momento de incertezas, né? Tão bonito, né? Eu acho que esse olhar que esse momento está trazendo de a gente também expandir, né? Não só o nosso universo, não só o que está acontecendo aqui no nosso micro, né? Mas olhar para todas as pessoas à nossa volta e da maneira que a gente puder contribuir, somar, né? Até aquilo que você falou no começo, entre nós também profissionais, quanto de gente incrível a gente está conhecendo, uma apoiando a outra, a mesma coisa, né? Para as pessoas próximas que a gente sabe que tem algum negócio que a gente pode de alguma forma beneficiar, divulgar, enfim, ajudar mesmo, né? Um ajudando o outro. Ai, Acho que Ara, é isso tá mesmo. linda. Vários instrumentos lindos, várias ferramentas lindas que eu tenho certeza aí que quem assistiu a gente, né? Seja você pai, seja você mãe, seja você profissional, né? De trazer essa ampliação do olhar, né? Do que é o mindfulness. E outra coisa que, só que eu sei que a gente já está indo para os momentos finais, que eu acho lindo do mindfulness, que é essa pausa que você consegue fazer entre o teu pensamento e o teu comportamento, né? Que o que a gente acaba fazendo muitas vezes, tanto nós adultos e a criança no aprendizado disso, é que a gente é tão impulsivo, né? A gente age tanto pela nossa emoção,
A gente fala coisa que a gente se arrepende, a gente faz coisa que a gente se arrepende. Por quê? Porque a gente não está conectado com nós mesmos, né? Nós não estamos conectados, não estamos percebendo as nossas emoções, não estamos percebendo os nossos pensamentos, né? E quando a Uhum. gente faz esses exercícios de mindfulness, eles promovem essa pausa entre o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e o meu comportamento. Então, eu preciso realmente reagir assim. Se eu conseguir ter esse momento de pausa, de reflexão, eu não posso agir de uma maneira diferente. E a mesma coisa a gente está construindo também com a criança quando a gente já ensina ela desde cedo, né, a praticar o mindfulness. E acho incrível, né, Yara, o E trabalho em essa conscientização, né? Essa conscientização, né, que a gente vai fazendo desse momento. O Ká, Uhum. não esquece de mostrar a respiração do tubarão. Ah, é. Então Eles adoram, as crianças vou. amam. Ah, essa respiração, gente, é uma das minhas favoritas. Então, e é muito simples, gente, que a gente precisa só das nossas duas mãozinhas. E é muito, né? Eu sempre falo como a gente propõe para a criança isso. Então, vamos respirar como tubarão. Ninguém vai querer respirar. Você pode propor. Você sabe como é que o tubarão respira? O tubarão respira? É, o tubarão tem uma respiração muito diferente. Você sabe como é que é? Você fala, não. Então, vamos lá comigo. A gente vai pegar as nossas duas mãozinhas. E o que o tubarão tem? O tubarão tem uma barbatana. Então, quando a gente puxar o ar, a nossa mãozinha vai subir. E quando a gente soltar o ar, a nossa mãozinha vai descer. E mais uma vez a nossa mãozinha sobe. Dá até pra ir assim. E desce. E um detalhe dessa respiração que você já pode promover, que nem a Yara falou, né? O teu contato. Então é sempre importante passar a mãozinha aqui no nariz e na testa quando sobe, e na testa e no nariz quando desce. Que esse contato, né, também já da pele é outra ferramenta para trazer a calma. Tenho certeza que você que respirou aí comigo e com a Yara já sentiu um pouquinho as emoções entrarem mais no lugar. Então imagina você praticando junto com o teu filho, com o teu paciente, que momento especial, não só de calma, de reflexão, como também de conexão. Exatamente, né? Dá para quase o passo anel, sabe? Você vai passando assim, é gostoso, né? É E gostoso. aí, para a gente finalizar, o que eu falei ontem também na aula, que ficou muito legal agora para os adultos e também para a gente conseguir aguentar um pouquinho a saudade dos nossos familiares, dos nossos amigos, é o autoabraço, né? Então, o autoabraço você também se abraça, mas é importante pegar essa palma, encaixar no seu ombro, né? E aperta com os dedos, porque aí você sente realmente o acolhimento, né? E aí você faz a respiração no alto abraço e solta, segurando o mais forte que puder. Fecha os dedos no seu ombro, sabe? Sinta essa energia. Isso é muito gostoso. Dá uns 3, 4 autoabraços assim antes de dormir, ou para acordar o dia, ou no momento que tá sentindo aquela, né, saudade, apertando o coração, se dê um autoabraço e fala assim, estou me cuidando, venham, faça um pensamento positivo, que isso ajuda muito, acolhe muito e produz calma, que é o nosso título aqui da nossa live. Yara, começamos aqui na nossa contagem regressiva, né? Que eu brinco que é a bomba relógio que aparece aqui. É, Os minutos começam a cair, né? Pouco a pouco. Então, eu queria te agradecer demais, Yara, por nesse momento você ter tirado esse tempo especial, precioso da tua agenda, que eu sei que é bem concorrida, para estar aqui com a gente conversando, né? E trazendo essas ferramentas lindas de trabalho. Muito obrigada mesmo, de coração, por ter participado dessa semana linda das emoções. linda. Sempre um prazer conversar com você e ouvir aquilo que você tem para compartilhar. Então, todo o meu amor, todo o meu carinho aí para você. E também para todo mundo que esteve com a gente, parou, tirou um tempinho aí no seu dia para nos prestigiar, para aprender, né? E para enriquecer mais o momento de conexão com o teu filho, com a tua filha. E também sei que muitos profissionais estão por aí também se aprimorando, também agregando técnicas. Então, obrigado para todo mundo. Um beijo grande. Obrigada, boa noite. E agora colocar em prática, certo? Isso aí, gente, ó. Autoabraço, tubarão, tudo.
E a gente vai deixar os recursos para vocês, pessoal, lá no meu perfil e no da Yara. Isso mesmo. Um beijo, gente. Tchau.